Enquanto isso, eu quero compartilhar uma palavra do Senhor contigo nessa noite e quero te convidar a abrir a Sagrada Escritura no livro de Atos. No livro de Atos, lá no finzinho de Atos, no capítulo 27, penúltimo capítulo deste livro, onde temos narrada aqui a história da viagem de Paulo, com muitos detalhes, né? Ela é narrada com muitos detalhes. A sua viagem para a Itália. Ele estava indo a Roma. E prisioneiro, né, de fato. E então ele teve, como diria Mateus, uma grande aventura no mar. Criança é um barato, né? Vamos lá. Atos capítulo 27, versículos de 21 a 25 diz assim: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, ó irmãos, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Louvado seja o nome do Senhor. É bem interessante, né, histórias como essa. Se eu perguntasse a você nessa noite, você já se sentiu um tanto quanto conturbado, não é? Não entendendo o porquê de, mesmo fazendo aquilo que você sabe ser a vontade de Deus para a sua vida, sabe ser o propósito de Deus para a sua vida, você passa por muitas aflições. Do nosso ponto de vista humano, nos parece que se nós seguirmos a regra, tudo vai dar certo, não é? Tudo vai ser 100% certo, de forma tranquila, de forma transparente. Mas a questão que as coisas relativas à obra de Deus, ao agir de Deus, não se dão dessa forma. E essa é uma realidade que toca a todos nós. Mesmo estando nós na presença de Deus, mesmo fazendo tudo direitinho, se dedicando ao ministério que Deus nos deu, vindo à casa do Senhor, estando lá na célula da gente, dando bom testemunho entre os amigos, entre os parentes, entre os vizinhos, entre os colegas de trabalho, tudo certo. Aí então a gente diz: agora vai dar tudo certo para nós. Infelizmente existe quem pregue desta forma, mas a própria palavra contradiz as coisas que se pensam ser assim. De fato, nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que estes homens que se tornaram ícones através do registro de seus nomes, suas histórias na palavra do Senhor, a maioria deles vivenciaram lutas tremendas, problemas terríveis. Olha para o apóstolo Paulo. Essa é apenas uma das histórias da sua vida que nós podemos pensar para tratar de temas como esse. Poderíamos falar de todo o seu chamado, porque o próprio Jesus já havia dito a Ananias que Paulo ia ver o quanto ele padeceria por causa do evangelho. Mas não foi só ele, porque nós poderíamos dizer: talvez esse seja uma carga que o apóstolo precisava levar. Não, queridos irmãos, todos nós passamos por lutas e aflições neste mundo, e isso não significa dizer que não estamos cumprindo o propósito de Deus, porque algumas coisas não estão correndo da maneira como nós humanos, estamos prevendo que ocorra. Porque Deus não pensa segundo a forma de nós pensarmos.
Os seus caminhos são mais elevados do que os nossos, e os seus pensamentos da mesma forma. Agora preste atenção, porque Deus tinha dado uma palavra a Paulo. Paulo já tinha sido mandado por Deus a Roma, para testemunhar de Jesus em Roma. Ele relata o que o Senhor o falou, na noite em que ele foi preso. Então ele disse aqui, olha, em Atos 23:11, na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Ele estava debaixo de um desígnio de Jesus. Esse era o destino dele, não traçado por ele mesmo, por pessoas que estavam com autoridade sobre a sua vida, pai, mãe, ou líder, o que quer que seja. Esse era o destino do próprio Jesus para a sua vida. Ele estava debaixo de uma palavra do Senhor. Não obstante a tudo isso, ele enfrentou tantas adversidades no seu caminho. E isso está registrado como lição para nós. Isso aqui não é uma história apenas para nós lermos e dizermos: poxa, como as coisas eram naquele tempo, como foi difícil para Paulo, como houveram lutas na jornada de Paulo, para o cumprimento do chamado de Paulo. Mas isso significa dizer de que se ele, o apóstolo aos gentios, um homem mais edificado, mais santificado, mais cheio de Deus do que qualquer um de nós até hoje fomos e talvez nunca seremos, irmãos, passou por estas coisas, porque nós não passaríamos. E eu vou mais além: se o próprio Jesus passou por tantas perseguições, por tantas adversidades, até chegar ao Calvário, por que nós não? Mas nós temos uma ideia diferente das coisas, né? Porque nós sempre queremos estar em um estado, sabe, de calmaria, de tranquilidade, de bênção em nossas vidas, sem nenhum tipo de perturbação. Mas a despeito de muitas provações, diz a palavra, nos importa entrar no reino dos céus. E a igreja precisa estar preparada para passar por lutas. É muito fácil pregar e dizer: olha a vitória, estende a tua mão que eu estou mandando a chave, receba, essa é a chave que vai abrir a porta A, essa é a chave que vai abrir a porta B, amém, aleluia. Eu sei que Deus é Deus que abre porta, eu sei que Deus é Deus que coloca caminhos no ermo e rios no deserto, eu sei que Deus é Deus de coisas novas, de coisas tremendas, mas nada disso vai te livrar das situações adversas, das perturbações, das tempestades que virão, do vento que vai soprar contrário, das perturbações, do levante de Satanás, do açoite da língua das pessoas. Você não vai se livrar disso. E nós precisamos compreender de que forma alcançaremos a bênção do Senhor, porque de fato todas as perturbações que nós vamos colocar aqui, que Paulo passou, não eram para anular o desígnio de Deus, o destino de Deus para Paulo, mas era para mostrar a Paulo que para alcançar o que Deus tem para nós, nós precisamos empreender uma grande luta, um grande esforço, uma grande renúncia. O crente precisa aprender a lutar pelo que quer, a lutar pelo propósito de Deus, a lutar por aquilo que Deus tem para a sua vida. Nós não estamos deitados em berço esplêndido à sombra, no mar à luz, no sol profundo. Nós estamos no mundo real e não no mundo de Bob, o mundo imaginário. E aqui as coisas são duras e difíceis, irmãos. Mas existe um Deus que tem determinado sobre nós uma palavra que vai permanecer, custe o que custar. Da forma como Deus falou, vai acontecer, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agora, esse é segundo o plano de Deus, mas o fato é que às vezes o propósito do Senhor nos leva para o meio de situações difíceis. O propósito de Deus nos propõe um caminho de obstáculos, um caminho de adversidades. Se nós olharmos personagens da história bíblica, olha o caminho de Moisés. Foi fácil para Moisés? Não foi. Deus chama Moisés. Moisés já com a idade avançada, já tem a barreira
do não posso, não tenho como, a barreira do tempo. Ele se viu impotente e incompetente diante de tamanho desafio, amedrontado pelas circunstâncias que realmente existiram, que foi ele precisar fugir do Egito porque tinha cometido um homicídio e, temendo pela sua vida, fugiu dali. Então, de certa forma, ele era um perseguido no Egito. Então ele temeu. Mas então Deus o chama, e depois de lidar com ele de forma até enérgica, ele cede e vai. E daí para frente, tudo foi maravilhas na vida de Moisés? É claro que não. Ele passou por lutas, por oposições terríveis, até dos seus próprios irmãos, Arão e Miriam. Então Moisés, ele foi criticado, murmuraram acerca dele, duvidaram da sua capacidade de liderança, duvidaram do seu chamado, quiseram constituir outros e colocar no seu lugar. Isso não significava dizer que Deus não o havia chamado, isso não significava dizer que Deus não estava com ele, apenas significava dizer que para alcançarmos o propósito, o desígnio de Deus para a nossa vida, existe um caminho árduo a ser trilhado. Olha só se não é assim. Você pode imaginar alguém que orou e pediu a Deus uma direção. Deus, olha, eu estou recebendo um chamado. Olha, uma porta de emprego me abriu. Deus, olha, através de um relacionamento, de um casamento, estou me mudando. Estou indo morar em uma cidade X. E de repente, você constrói a sua vida e diz, Deus me trouxe esse lugar é uma bênção. E você pode imaginar o que é você dormir um dia sentindo-se estruturado e vem lá uma cheia e as águas invadem a sua cidade, destroem a sua casa, impõem sobre você uma condição que você não tem controle sobre essa adversidade. E o que você diz? Deus, tu me deu o endereço errado, tu me mandou para o lugar errado. Será que foi o Senhor que falou comigo? Olha só, irmãos, mas isso não significa dizer que você não está no lugar certo, no tempo certo e na hora certa. Não significa dizer que Deus se esqueceu do compromisso que tem com você. Alguém ora ao Senhor e pede a Deus para abrir uma empresa, Deus às vezes concede, e você sente que Deus te deu aval para isso, mas eu quero dizer uma coisa para você, às vezes, as coisas não vão como nós pensamos, não é como nós pensamos, e às vezes a gente se confunde, e diz, Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo, Senhor? Comigo foi assim, uma vez, aconteceu comigo, e eu dizia, Senhor, o que está acontecendo? Mais ou menos nesse termo, né? E Deus me disse, o que eu faço agora, você não entende, mas compreenderá depois. Deus me falou estas palavras, e hoje eu estou aqui. Isso tem muitos anos, foi no interior e por isso eu vim para Salvador. Isso não quer dizer que a nossa vida não esteja no controle de Deus, muito pelo contrário, é porque está no controle de Deus que nós podemos atravessar todo este caminho, sendo que o caminho propõe adversidades, lutas, oposições e tantas coisas desta forma. Às vezes acontece coisas como essa, você perde o emprego, parece que está tudo bem, aí vem ali a perda daquele emprego, não é? A demissão, você pede uma pessoa para você, e aí casa, mas depois pode haver dificuldades. Isso não quer dizer que você tenha casado errado, apenas que é um processo de Deus. Deus está permitindo para que talvez vocês
possam buscar mais a presença do Senhor e depender mais de Deus, mas sempre nós precisamos nos fixar nisso. Não importa, a vida não é uma constante. É importante que nós saibamos que o caminho do Senhor não é feito, traçado através de uma reta, irmãos. Seria muito fácil e muito bom se houvesse tanta transparência assim e tudo fosse tranquilidade na nossa jornada de vida cristã, mas não é assim que as coisas acontecem. Nós passamos por lutas, nós passamos por adversidades, mas mais uma vez eu quero dizer, isso não diz respeito a que você não esteja no propósito de Deus, ou que Deus tenha perdido o controle do propósito dele na sua vida, e as circunstâncias roubaram das mãos de Deus o controle da sua situação. Não, porque como afirmou o apóstolo Paulo, da forma como ele falou, vai acontecer. Você pode estar certo disso, porque o nosso Deus tem poder para garantir a sua palavra. Deus não vive apenas de boas intenções. Deus traz decretos que não podem ser mudados. Os políticos, alguns deles, têm até boas intenções, ao dizerem eu gostaria de fazer isso ou aquilo, mas nem sempre podem cumprir a sua palavra, porque não depende deles, nem eles têm poder para isso, para cumprir tudo o que se comprometem. Mas nós não estamos falando de homens, nós estamos falando de um Deus soberano que chama a existência o que não existe. É dele que nós estamos falando. O Senhor é tremendo, queridos. Então, Deus está no controle da vida de Paulo, mas Paulo passa na tormenta. E o que é que esse capítulo nos apresenta aqui? Olha quantas oposições. Eu quero que você preste atenção, porque você pode se identificar com isso. Olha só, vamos fazer uma aplicação, né? Vamos transliterar, vamos fazer uma aplicação aqui. No versículo de número 4 do capítulo de número 27, então a palavra de Deus vai dizer que Paulo então pega a embarcação, desde o versículo 1, e eles saem mar adentro. E o que é que acontece? O primeiro nível de oposição é proposto no caminho de Paulo. Essa oposição vem de ventos contrários. Olha para cá, crente. Eu tenho absoluta certeza que você tem a experiência de ter vivido tempos em que parece que os ventos estão contrários a você. Parece que as coisas não estão dando certo. Parece que você quer ir, mas não consegue. Parece que a resistência que vem contra você é mais forte do que a sua força para avançar. É assim ou não é? Parece que tudo vem de forma contrária. Isso não deu certo, aquilo não deu certo. E você fica, puxa, o que é que está acontecendo? Será, Deus, que eu cometi algum pecado? Senhor, me revela se eu estou fazendo alguma coisa errada. Eu acho que Deus eu acho que Deus vê lá de cima. E Deus, Ele só começa algo depois que Ele termina. Então Ele já sabe a conclusão de tudo. E Ele gostaria de que nós entendêssemos o que Ele nos quer dizer em todo o tempo. Apenas confie em mim e siga. Mesmo quando você não está entendendo o que está acontecendo, siga em frente. Siga em frente, porque Deus tem a capacidade de mudar todas as coisas do dia para a noite. Isso é incrível, irmãos, porque a realidade da sua vida pode ser mudada em instantes. Em instantes. Eu acho o chamado de Saul incrível, incrível, incrível o chamado de Saul. O chamado de Davi é maravilhoso. Eu não estou falando a história de Saul. Saul era uma pessoa que não teve assim, um coração firme para com Deus. Eu estou falando do chamado, da vocação de Saul. Saul sai para buscar 2 jumentas do seu pai que havia se perdido. Ele e um servo dele foram buscar essas jumentas. Então Samuel recebe uma palavra de Deus. Você vai encontrar um rapaz que vem buscar 2 jumentas e você vai ungir ele, rei de Israel. E ele sai correndo atrás de jumentas e volta para casa, volta para a sua casa, rei de Israel. Como que Deus faz isso, cara? É brincadeira.
mesma forma como Deus fez com Davi. Mas então, Saul está ali, e a segunda vez que Samuel se encontra com ele, Samuel traz a palavra de Deus sobre ele, o unge, e a Bíblia diz que naquele momento Deus transforma o coração de Saul. Deus transforma a realidade de Saul e lhe dá um coração capaz de reinar. Porque não pense você que as decisões de uma liderança são decisões fáceis. Imagine de um rei cercado de inimigos. E Saul, ele tinha virtudes. Ele era um homem destemido, corajoso. Ele não abaixava a cabeça diante dos adversários. Ele não tinha medo de filisteu. Ele só não tinha obediência a Deus. Isso destruiu. E era tudo que ele precisava ter: temor ao Senhor. Não estou relativizando. Isso é a coisa principal. Mas nós não podemos descartar as qualidades dele. E quando Deus muda o coração dele, ele se encontra com os profetas no rancho dos profetas, porque no caminho eles se cruzaram, e ele começa a profetizar com os profetas. Um benjamita. Quem é este homem? Quem é este homem que saiu para buscar as jumentas do seu pai? Tem muita gente que está correndo atrás de jumento. Eu quero dizer a você, o propósito de Deus para você é tornar você algo muito maior, tirar você deste encargo de correr atrás de jumentas e tornar você alguém de uma expressão muito maior no reino do Senhor, com uma vocação, chamado poderoso para a sua vida. Mas olha só como Deus transforma as coisas. Mas as oposições estão ali, os ventos estão ali. Fica firme, não temas, confia em Deus, porque Deus vai mudar essa circunstância. Ainda no versículo de número 7, nós vamos ver uma outra situação de adversidade, que talvez você possa dizer: essa eu estou vivendo na minha vida, a falta de avanço. Olha como é que isso aqui é caracterizado. Navegando vagarosamente muitos dias, foi com dificuldade que chegamos às imediações de Sinido. Eu vou dizer uma coisa para você: há duas coisas que não servem na vida do crente. A primeira delas é a calmaria. Calmaria demais não faz crente avançar. Está tudo muito bem, o sujeito deita, relaxa, fica sentado e sossegado. Acabou. Não avança. Irmão, vamos participar disso. Paz, agora não dá não. Vamos fazer aquilo. Não dá não. Estou tranquilo aqui, eu quero saber de problema. Mexer com crente é brincadeira. Assim não é? É a calmaria. Falta vento do Espírito Santo para mover as velas desta embarcação da vida. Não dá certo. A outra mais à frente é vento forte demais, ativismo demais, sabe? A gente tem que ter equilíbrio em todas as coisas. Mas então ele estava vivendo esta realidade. Ele precisava chegar a Roma, mas os ventos não ajudavam. Havia uma calmaria. Há um desígnio sobre você, um propósito sobre você, e eu quero chamar a sua atenção. Se a sua situação é essa, é falta de avanço para o propósito: meu Deus, cadê a minha célula? Meu Deus, cadê o meu ministério? Eu não comecei. Meu Deus, cadê aquele propósito que eu fiz diante do Senhor? Eu não dei o pontapé inicial, ou comecei e parei, eu não avanço, eu estou rodando em círculos, eu estou parecendo, sabe, que estou rodeando como o povo de Israel, aquela grande montanha, sem seguir o meu destino para a terra da promessa. Então Deus teve que falar com o seu povo e diz: vocês já estão há muito tempo rodeando essa montanha, é tempo de vocês irem para a terra prometida. Então nós precisamos quebrar o ciclo da calmaria. Nós precisamos arrebentar com essa condição que não está nos permitindo crescer espiritualmente, avançar espiritualmente, tomar o rumo que Deus quer para nós, como indivíduos, como cristãos, como pais de famílias, mães de famílias, como profissionais, e alçar voos maiores e seguir em frente, e alcançar níveis maiores.
Nós não fomos destinados para a calmaria. Jesus disse: eu vim foi tocar fogo. E olha, eu vou dizer uma coisa: esse fogo já está aceso. Aleluias. Aleluias. Jesus não veio trazer calmaria na tua casa. Ele veio trazer um reboliço na tua casa, na tua vida. Calmaria não dá certo na vida de crente. Faz com que o crente se estagne. Agora, há um terceiro ponto que eu compartilho com vocês aqui. E que ponto é esse? São os perigos. No versículo de número 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa. Olha aqui, olha a colocação. Agora, a navegação se tornou perigosa. Na jornada da vida cristã existem perigos. Você tem um adversário que não dorme. Escute isso. Você pode estar aí: ai Deus, eu estou procurando o movimento de Jeová, para lá e para cá, sabe, aquela cara de paisagem. Mas o diabo está trabalhando contra a sua vida. Ele está pensando como ele pode te derrubar. Ele está pensando como ele pode te minar. Ele está pensando como ele pode te enfraquecer, como ele pode te abater, como ele pode te seduzir para um pecado. De alguma forma, ele quer jogar você no chão, ele quer te dar uma rasteira. Ele não dorme, ele está planejando algo contra a sua vida. Isso significa dizer que existem perigos na jornada. Existem os perigos que são promovidos pela nossa própria carne. Porque a carne se insurge contra a vontade do Espírito Santo, conforme a própria palavra de Deus, em Gálatas capítulo número 5, onde Paulo vai dizer que existe uma disputa entre o Espírito Santo e a carne pelo controle das nossas ações. Um está lutando contra o outro. Aí você pensa: mas quem pode lutar contra o Espírito Santo? Aí está a grande questão. Essa é a lei de Deus, a lei do livre-arbítrio. Porque se nós fôssemos subjugados pela vontade de Deus, isso não precisaria estar na Bíblia, nem nós precisaríamos estar falando sobre isso aqui esta noite. Mas a grande questão de que, apesar de sermos transformados, nós temos ainda o livre-arbítrio de tomar decisões em nossas vidas. E as nossas decisões precisam ser pautadas na palavra e direcionadas pelo Espírito Santo. Mas a nossa carne, muitas vezes, está no controle de algumas decisões nossas. Perceba isso, irmãos. E eu falo isso com a convicção de quem precisa muito da graça de Deus. Porque às vezes nós somos impulsionados pela nossa própria vontade. Somos impulsionados, às vezes, por uma questão de ira, por uma questão de querer valer, coisas que nós fazemos, como diz a própria Escritura, os pecados que são comuns aos homens. E eu não estou dizendo que nós vivamos na prática desses pecados, mas que aqui ou ali, você faz uma coisa e depois diz: meu Deus, me perdoe, por que eu fiz isso? É assim ou não é? Então há perigos, porque esses perigos podem a carne pode te seduzir, e te levar a uma condição em que você esteja se afastando do Senhor. Não poucos entre nós estão se mundanizando. Começando a viver uma vida ímpia, começando a gostar dos prazeres da carne e se entregar a eles. Vai se tornando independente de Deus, virando as costas e tapando os ouvidos àquilo que o Espírito tem a nos dizer, e permitindo que essas tendências carnais estejam controlando a nossa atitude. E como é que acaba isso? Acaba como muitos têm acabado, distantes de Deus, e há uma quantidade tão grande de crentes desviados. Tão grande de crentes desviados. Eu acho que não tem ninguém aqui que não conheça um crente desviado. Não é brincadeira não, gente. É muito sério isso. E ninguém acorda em um dia de manhã, crente fiel, e diz assim: hoje eu vou me desviar.
Ninguém faz isso. Isso é uma erosão na sua vida. Começa devagar, são os perigos, porque a erosão muitas vezes não é percebida a princípio. Então nós nos damos ao luxo de conviver com elas, porque parece que não é nada aquilo, mas de repente vai tomando uma proporção que leva-nos a um prejuízo enorme, não é verdade? Então este é o próximo ponto no versículo 10, aonde aqui o texto vai dizer que dentro dessa conjuntura de adversidades, agora os prejuízos aparecem. Senhores, versículo 10, dizendo, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. O cara estava ali, não era o que Paulo queria. Paulo tinha o seu campo missionário, embora era um desejo de Paulo ir até Roma, visitar a igreja, compartilhar algum dom, pregar o evangelho e ser encaminhado por eles depois para a Espanha e tal. Mas não era o propósito de Paulo ser dessa forma. Se você perguntasse, com certeza Paulo ia dizer, eu gostaria de estar em alguma das igrejas da Ásia Menor, eu gostaria de voltar à Macedônia, onde por revelação fui pregar o evangelho. Aqueles campos que mesmo onde eu sofri muitas perseguições, mas que tenho tantos amigos queridos, mas está naquela embarcação, passando por tudo isso. E eu quero dizer que esses prejuízos, eles ocorrem. E não são só perdas materiais, não, queridos. Às vezes você perde amigos na jornada da vida cristã. É assim ou não é? Ou você não tem aquele camarada lá, que quando você começou a viver uma vida mais íntima com Cristo, você está ficando muito religioso, você está ficando meio doido, não quero mais saber de conversa não. Tudo você diz Jesus, e é pecado, e é isso e aquilo, não quero saber disso. E muitas vezes você é colocado de lado por aquele grupo que você pertencia antes de conhecer a Cristo. É assim ou não é? São perdas. Às vezes dentro da própria congregação, da própria família, você perde, aquela conexão que tinha com a família, porque a família não quer aceitar a sua fé. A família pode até assim aceitar que você pertença a uma religião afro, a uma religião onde há invocação de mortos, a feitiçaria, e há coisas desse tipo. Mas quando coloca este nome, Jesus, complicado. Às vezes nós temos perda dentro da própria congregação, que quando você quer se santificar para Deus, e você diz, não, olha, eu não acho que a gente deva andar assim, nós somos cristãos, nós precisamos ter uma conduta que glorifique a Jesus. O santão, olha aí, olha aí, e pessoas até dentro da igreja se afastam de você, porque você quer mais de Cristo, porque você está no propósito do Senhor, porque você agora tem um compromisso sincero com o Senhor. Então você vai ter perdas e prejuízos, com certeza, na sua jornada. E com certeza você pode estar pensando assim, eu tinha uma pessoa que era próxima de mim, e que quando eu me converti vazou, né? Também tinha amigos ali, até na minha família, a turma ficou meio diferente comigo. É por isso que Jesus te disse, antes de você me seguir, senta e faz as contas e vê quanto vai te custar ser meu servo. Quanto vai te custar seguir o evangelho? Há um outro ponto no versículo 11, que é o descrédito. Aqui diz que Paulo fala com o centurião, porém o centurião não dava crédito ao que Paulo falava. Ele preferiu ouvir o piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Muitas vezes a gente sofre porque a gente quer trazer algo de Deus e pessoas não dão crédito. Não é porque as pessoas são ruins, e principalmente dentro do contexto de igreja, irmãos,
Porque quando a gente fala de família, você está falando do amor de Cristo para as pessoas, né? Você tem tanto desejo que a pessoa se converta, dá vontade de você quebrar a cabeça da pessoa e botar a Bíblia dentro, não é? As pessoas não te dão crédito. Você está pregando o evangelho, cara. Você está se esforçando, você está orando. Você está abrindo sua casa. É uma célula. Ou você está indo na célula ali, né? Na casa daquele anfitrião abençoado. E você está ali. Sai de sua casa, um dia de semana de noite, às vezes cansado, mas a pessoa não te dá crédito. Não dá crédito ao que você está falando. Às vezes dentro da igreja, você sente uma vocação, as pessoas não dão crédito. Aí você diz, Deus, tu falou comigo mesmo? Não é possível. Não é que Deus não falou com você. Pode até acontecer. Isso é um impulso seu, mas às vezes não é. É porque o propósito de Deus não se cumpre da maneira como nós achamos que vai ser cumprido. Não é só assim uma reta que você vai e segue aqui, vai dar tudo certo, você não vai ter percalço nenhum nessa jornada. Não é por aí, irmãos. As coisas são muito mais difíceis e profundas. Paulo passa no versículo 15, pelo sentimento da impotência, o navio foi arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Olha, a crise trouxe uma impotência tão grande, não é? Uma impotência tão grande, que Paulo diz, aqui no texto narrado, obviamente, quem escreveu isso aqui foi Lucas, ele provavelmente estava presente lá com Paulo, né? E ele colocou a coisa da sua perspectiva. Ele diz, o navio foi arrastado e nós fomos nos deixando levar. O que ele está dizendo aqui? Nós estávamos completamente impotentes diante dessa situação. Mas olha para mim, a situação pode fugir do teu controle, mas não foge do controle de Deus. Não foge do controle de Deus. Este barco tinha destino certo. Esse barco precisava levar Paulo até um determinado ponto, porque existia um propósito sendo cumprido na vida deste homem. E este barco não ia afundar no meio do mar. Esse barco não ia ser destruído pelas tempestades, nem nada ia destruir esse barco. Mas olha só, os homens se sentiram impotentes. Irmão, tem hora que a gente diz a Deus, eu já fiz a minha parte, eu vou fazer mais o quê? Tudo está em tuas mãos agora. Tudo está em tuas mãos agora. Você ora, você jejua, você crê, e você entrega nas mãos de Deus, porque não está na sua capacidade governar esta situação. Não está. Então coloca os teus olhos em Deus, entrega tudo nas mãos dele e deixa. Porque quando menos você pensar, sabe, no lance imprevisto, no momento que você não considera, o Senhor vai dar a vitória. O Senhor vai abençoar, porque é o cumprimento do seu propósito. No versículo de número 18, eles são açoitados severamente pela tormenta. Olha só. Então, no dia seguinte, eles tiveram que jogar as cargas ao mar, açoitados. Como que alguém cumprindo o propósito de Deus pode ser ferido por causa do propósito de Deus? Porque a grande questão é que Paulo não estava sendo ferido por outra coisa que não fosse o propósito de Deus. Ele não estava passando esta situação por outro motivo qualquer. Eles não estavam numa viagem de comercial, ele não estava numa viagem de turismo, ele não estava visitando um parente, um amigo, ele não estava, sabe, olha, eu vou, sei lá, fazer o quê? Não. Há um único motivo pelo qual Paulo estava dentro deste barco, é porque ele estava vivendo o propósito de Deus na sua vida. E tem hora que a gente pergunta, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Não é? O que eu estou fazendo aqui nesse trabalho? O que eu estou fazendo aqui no meio desse povo? O que eu estou perdendo meu tempo com isso aqui?
Porque às vezes, fazendo a vontade de Deus, também você é açoitado severamente. Há uma tormenta que nós não queremos rumar para ela, mas parece que o Senhor nos leva, mesmo quando nós não queremos. Bem-vindo à faculdade de Jeová, aonde você vai aprender a depender de Deus, aonde você vai entender que Deus é aquele que cuida de você, aleluias, é aquele que te consola, é aquele que te cura, é aquele que te sara, é aquele que passa, sabe, o bálsamo de Gileade sobre a tua vida, quando você é açoitado pelas tormentas da vida. Isso é comum a nós, queridos, e nós precisamos ter maturidade para compreender isso. Não há nada que seja mais precioso do que aprendermos a descansar no Senhor e esperar nele. Não importa o que os nossos olhos vejam, os que os nossos ouvidos humanos ouçam, não importa. O que importa é o propósito de Deus, é o destino de Deus para nós, é o que Deus tem para a nossa vida. Não importa o que as pessoas digam, deixam de dizer, não importa a avaliação delas, não importa. O que importa é o propósito de Deus. Se nós estamos nele, nós podemos sossegar. Se você habita no esconderijo do Altíssimo, você tem o direito de descansar à sombra do Onipotente. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Deixa eu correr aqui, falar uma coisinha ou outra a mais para a gente encerrar essa mensagem, para não ficar longa por causa do horário, né? Quero liberar vocês, não quero liberar vocês tarde. Uma outra coisa que nós sentimos muitas vezes na jornada da vida cristã é o que? A falta de direção. No verso de número 20, e não aparecendo, havia alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Cadê a direção? Para onde a gente vai? Só a chuva, só a tempestade, só a tormenta, só a vento, só a bravura do mar, só a levante das ondas. Não vemos as estrelas, porque os céus estão cerrados sobre nós. Qual é a direção? Lázaro tem uma canção, né? E ele diz nessa canção: quando tudo parecer perdido, dá glória a Deus, não é assim? Porque Deus, Ele faz um caminho na tormenta, irmão. Deus abre uma porta e faz com que você passe. E sabe de uma coisa? Entre o lugar de perigo, o lugar de incerteza, entre a falta de direção e toda a luz e toda a clareza e todo o direcionamento que você precisa, é apenas uma porta que Deus abre para você, e mais nada, e mais nada. Você às vezes se vê perdido, mas de repente Deus faz algo que te dá uma convicção de que você está no rumo certo. De repente parece que tudo se fecha, mas vem a convicção no seu coração, vem a convicção na sua alma. O Espírito está te guiando, mesmo quando você não sabe, quando você não consegue discernir a direção, mas Ele toma você pela mão e diz: vem comigo, vai dar tudo certo, porque Deus é por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então eles, afinal, até a esperança estava sendo minada, né? Então eles começam a temer pelo futuro deles, pelo dia de amanhã. No versículo 29, o texto diz: e receosos de que fosse atirado contra lugares rochosos. Olha o receio deles, serem destruídos, serem mortos. Lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Ora,
Se aqui está Lucas dizendo que eles oravam, isso significa dizer que ele está falando de pessoas que criam em Deus. Ele não estava dizendo aqui que era o centurião, o soldado romano, piloto do barco que estava orando, mas os irmãos. Os irmãos oravam a Deus, porque se sentiram desorientados e com medo do futuro, e então eles oraram ao Senhor. E Deus é Deus. Deus é Deus ou não é Deus? Deus é Deus. Deus é Deus. Apesar de tudo isso, quando parecia que tudo estava perdido, o próprio apóstolo Paulo, eu penso que ele teve as suas incertezas e os seus temores, mas como eu falei aqui, então Deus vem a ele, e aquilo que nós lemos no início, quando Paulo narra de que ele foi visitado pelo anjo do Senhor, entregou-lhe uma palavra da parte de Deus, dizendo a ele que ele não temesse, porque o propósito estava firme, e ele iria se apresentar diante de César, ia dar testemunho de Jesus. Então aquilo renova o seu ânimo, quando você está firme, sua visão está firme no propósito do Senhor, quando você sabe que apesar das adversidades, dos percalços da estrada, das lutas, dos ventos contrários, do açoite das ondas do mar, das intempéries que caem de uma maneira forte contra você, apesar de tudo isso, você confia que vai prevalecer aquilo que Deus falou acerca de você, aquilo que Deus designou acerca de sua vida, acerca de sua família, acerca de seu ministério, acerca de qualquer coisa que Ele tenha confiado a você. Quando você está firme e quando você permanece firme, o desfecho de tudo, no versículo de número 44 ele diz, olha lá, acompanhe comigo, quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio, foi a orientação dele, e o que é que está escrito assim, aqui, e foi assim que todos se salvaram em terra, louvado seja o nome do Senhor. Foi assim que todos alcançaram o desfecho. Eles desejaram fugir da embarcação, o piloto e todos aqueles ajudantes. Paulo disse, aquele que era o centurião que estava ali, a guarda que estava ali da parte de Roma, se esses homens saírem, ninguém vai sobreviver. Então a ordem foi, ninguém sai desse barco, ninguém sai. Eles podiam fugir nos botes, haviam botes ali, eles jogaram fora, eles começaram a confiar. Tamanha era a confiança que Paulo passou a eles, a fé de Paulo tocou a vida deles, e eles começaram a acreditar que realmente Paulo falava em nome do seu Deus, e que o seu Deus ia cumprir o que havia prometido. Os soldados desejaram matar, então, todos os prisioneiros para que não fugissem, e foi dito da parte do centurião, ninguém toca ninguém, toque ninguém. Olha o propósito de Deus. A vida de Paulo poderia ter sido tirada ali. Já pensou? Mata mesmo. Nós não podemos dar conta depois. O que é que a gente vai dizer? Fugiram todos? Mata esses prisioneiros. Mas não. Ele disse não toque ninguém. Isso foi dele? Foi de Deus. Porque o propósito de Deus precisava ser cumprido. Queridos, nós não podemos duvidar e não precisamos duvidar de Deus. Apesar de você não entender certos processos em sua vida, apesar de você não entender os porquês momentâneos, isso não significa dizer que você está fora daquilo que seja a vontade de Deus, ou que Deus não está no controle dessa situação. Deixa Deus ser Deus, porque eu não tenho a capacidade de fazer o que só Deus pode fazer. Você não tem a capacidade de fazer o que só Deus pode fazer. Se alegre com o que você tem crido, com o que você está alcançado, e se alegre acima de tudo, por saber que no final, tudo vai ser conforme a palavra de Deus. Olha para quem está do teu lado e diga para ele, tudo vai acontecer
conforme a palavra de Deus. Aleluia. Tudo, olha para o outro lado, tudo vai acontecer na tua vida de acordo com a palavra de Deus sobre você. Aleluia. Fica firme no Senhor. Amém? Vamos nos colocar em pé.